Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá! Segunda-feira, 21 de dezembro de 2020, eu sou Lilian Busato. E eu sou Fábio de Lima. Juntos veremos muitas informações. Começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Muita informação, tudo o que acontece aqui no Legislativo Paulista e mais. Levamos diariamente até você entrevistas com parlamentares e especialistas de vários setores, os debates no plenário, os assuntos das comissões. Todas as informações importantes para que você comece seu dia sabendo o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. E vamos a mais entrevistas aqui no Jornal da Rede Alesp. Começaremos agora com a doutora Cíntia Lima, que ela é advogada, e nos fala sobre dispensa trabalhista por justa causa. Olá, doutora, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Olá, Fábio. Olá, Lilian. Doutora, primeiramente a gente agradece, a senhora está vindo aqui no jornal, né, para passar bastante informações, inclusive sobre um assunto, assim, que as pessoas gostam muito de saber. Vamos falar um pouquinho da lei trabalhista. A gente sabe que existe vários tipos de dispensa, né, doutora Cíntia? Gostaria que a senhora, antes de adentrar no assunto da justa causa, explicasse um pouquinho para o telespectador quais os tipos de dispensa que a consolidação das leis do trabalho traz hoje para a gente. Certo. Existem, assim, 3 tipos de dispensa, certo? Que é a dispensa que o funcionário, ele pede a dispensa do emprego para o empregador, tem a dispensa para o aqui, e ali pode também resgatar ali, tem o benefício do seguro-desemprego, e existe a justa causa que o empregador pode aplicar no funcionário. Doutora Cíntia, o que é exatamente, explique para o nosso espectador, por gentileza, o que é uma dispensa por justa causa? O que pode ser denominado como tal? Certo. O que significa, né? Acontece a justa causa quando o funcionário pratica algum ato, que aquele ato é tão grave que acaba ali deixando a relação do trabalho de uma forma que não consegue se sustentar mais com a boa-fé, como que se o empregador perdesse a confiança, a boa-fé no funcionário. Então, esse fato tem que ser muito grave para que possa acontecer a justa causa. Eu estava olhando aqui a pauta da senhora, antes da gente falar um pouquinho a respeito. A gente sabe que na consolidação da lei do trabalho existe um artigo que elenca todos os fatos que dá a justa causa, essa demissão por justa causa. A senhora poderia estar elencando e explicando para o telespectador o que significa cada uma delas? Sim, claro. Tá no artigo 482 da CLT, lá está elencado as formas de atos previstos que o nós temos a improbidade. O que significa a improbidade? O funcionário, de repente, pode se apropriar de algum valor da empresa, falsificar algum documento para ter pagamento de horas extras, entregar atestado médico falso. Também pode ter negociação habitual, pode ter dissídia. O que é uma dissídia? Uma dissídia é o funcionário quando negligencia um trabalho, tinha que fazer de uma forma, ele poderia fazer de uma forma, mas faz de forma negligente, né? Insubordinação, embriaguez, abandono do trabalho, condenação em processo criminal, que de repente também o funcionário ele pode se envolver em algum processo, e aí ele ter uma condenação de cárcere privado, né, não mais poder ali estar saindo para a rua, então a empresa pode ali dispensá-lo por justa causa com uma condenação criminal. Doutora Cíntia, um desses motivos que a senhora acabou de elencar... Violação também segredo de justiça.
Desculpa, a senhora também falou em abandono de trabalho. O que acarreta abandono de trabalho? O abandono de trabalho, ele não vem previsto na CLT quantos dias que pode caracterizar o abandono do trabalho. No entanto, na jurisprudência, as decisões que os juízes vêm há anos, né, entendendo, é quando o funcionário ele deixa de ir para a empresa 30 dias subsequentes, né, seguidos, ele abandona o trabalho, e aí a empresa tem que mandar um telegrama para ele comunicar, uma mensagem, um e-mail, pedindo que ele volte a empresa do abandono de emprego, e ali. Doutora Cíntia, eu quero pegar o gancho nisso que a senhora está falando, ainda pensando no abandono de trabalho, mas falando da pandemia, né? A gente ainda vive o problema da pandemia e muitos trabalhadores acabaram fazendo os seus afazeres de casa, o chamado home office, né? Se por acaso, por receio de voltar ao ambiente presencial de trabalho, esse funcionário falar, não, eu não aceito ir trabalhar presencialmente, continuo trabalhando sim, mas de casa em home office, porque eu tenho medo de ser contaminado. A empresa pode dispensá-lo alegando abandono de trabalho ou não? É uma situação realmente bastante peculiar, é atual realmente, né? E o que acontece? O trabalho em home office, ele, antes da pandemia, ele teria que ser ajustado e aceito pelo funcionário, né, ali ajustado entre a empresa e o funcionário. Com a Covid e tudo que sobreveio sobre nós, então veio as medidas, né, autorizando que os funcionários trabalhassem de casa, mas essa medida já foi suspensa, não mais eles já podem voltar. Então, uma vez, existem serviços que realmente dá para ser realizados home office, tem outros que não. Então, uma vez que a empresa chama o funcionário para trabalhar e ele não vai, ele está abandonando o trabalho. Você vê que depende ali da função dele, do que ele exerce, né? Mas ele não pode, assim, pelo simples motivo, eu não vou porque eu estou com medo, né? Eu não vou porque eu tenho receio, não é motivo para não ir trabalhar. Então, é algo que tem que ser analisado muito caso a caso. Você pode até gerar dispensa por justa causa. Falando em caso a caso, doutora Cíntia, a gente tinha uma pessoa que se infectou pela Covid-19 e está em casa. E ela tem total condições de estar fazendo o trabalho em home office, mas ela se nega por estar em Covid, sendo que anteriormente ela já estava em home office. A pergunta, isso pode ocasionar justa causa ou não? Certo, nesse caso, a empresa ela não pode obrigar a funcionária a ali exercer a sua função, porque de repente ela está no estado grave, né, ela precisa de se recuperar, descansar, então ela está coberta pelo atestado médico. Agora, ela não tem o atestado médico dizendo que ela precisa de tantos dias para isso, e ela não quer ali exercer a função dela, é caracterizado como uma dissídia, né? Ela ali poderia estar fazendo o trabalho dela, mas ela está negligenciando. Né? Então, ele pode ser, a meu ver, como a gente consegue enquadrá-la como um ato de dissídia previsto no artigo 482. Uma outra dúvida que eu tenho, doutora, é a respeito da pessoa que pegou Covid. Pelo fato de ela ter ficado, de repente, com a doença ali 30 dias, mais 60 dias, tendo algum tipo de problema, recuperação, não estando 100% ainda, ela adquire algum tipo de estabilidade pelo problema de saúde tão grave que ela viveu, ou nem por isso ela tem esse direito? Fábio, uma excelente pergunta, porque realmente assim, nós vemos assim, as pessoas se confundindo um pouco, porque o Covid ela foi colocado como através do INSS, né, que ali ele vai ter um benefício, se a pessoa que entrar
passou 15 dias, tem um atestado, como você falou, de 30 dias. Ela vai receber 15 dias da empresa, no 15º dia a empresa vai colocar ela no INSS e ela vai receber pelo INSS. Enfim, ali ela está recebendo um benefício. Ela foi incluída ali recebendo do INSS. O que vai acontecer? Ela vai ter estabilidade de emprego quando ela voltar, porque ali ela foi incluída naquele rol de pessoas que tem a estabilidade de trabalho por 12 meses. No entanto, não quer dizer que se o funcionário apenas pegou Covid, ficou ali 7 dias, de repente acamado, ou ali de atestado, ele não foi para o INSS, então ele não tem estabilidade, porque é um caso totalmente diferente daquele que a pessoa ali entrou na caixa, né, que as pessoas falam. E aí sim tem a estabilidade. Ô, doutora Cíntia, posturas inadequadas no trabalho que não geram demissão por justa causa, mas essas posturas que começam a ser, o funcionário começa a reincidir em cima delas. Isso dá justa causa depois de uma advertência? Como é que funciona isso na prática? Sim, é um mau procedimento, um mau comportamento, lembrando que, assim, os funcionários têm direitos, e como eu disse, a CLT, a legislação, ela não prevê a quantidade de atos que a pessoa ela precisa praticar para se caracterizar a justa causa. Apenas diz assim que aquele ato que ela fez foi tão grave que ali não dá mais para ter a boa-fé entre a relação de trabalho. No entanto, o que existe e que os tribunais aceitam, de repente, tem um funcionário que deveria ali cumprir ou não fazendo por negligência, o que as empresas fazem? Dão uma advertência. Olha, fulano de tal, você está aqui recebendo uma advertência, por quê? Porque você era para enviar o e-mail, era para você responder, era para isso no tempo do teu trabalho, você não fez, explicado o motivo porque ela está recebendo a advertência. E ali o funcionário assina. Geralmente as empresas elas dão uma advertência 3 vezes, na 4ª vez é a justa causa. Então os tribunais eles aceitam bastante essa forma de dispensa por justa causa, tendo essa comunicação de advertências anteriores. Doutora, tentando olhar o lado do funcionário, né? De repente o funcionário está sendo demitido por justa causa, mas ele não concorda com aquilo, ele acha que ele não cometeu nenhum erro grave que justifique essa demissão por justa causa. Ele pode recorrer e caso ele recorra, é uma decisão fácil de ser tomada por parte da justiça? Passa um pouco da sua experiência em relação a isso para nós, por gentileza. Alô, doutora Cíntia? Doutora Cíntia? A senhora nos ouve, doutora? Eu acho que tivemos um probleminha com a conexão da doutora Cíntia, né? Mas esse assunto é muito interessante, né, Lilian? Porque com certeza. É um assunto que envolve muita gente, né? Sempre quando você está ali, você tem uma relação de trabalho, existem algumas coisas que o funcionário faz que a empresa não está totalmente satisfeita, existem algumas coisas que a empresa faz que o funcionário não está totalmente satisfeito. Doutora, a senhora nos ouve agora perfeitamente? Doutora... Agora sim, Fábio, tinha perdido. Doutora Cíntia, eu vou repetir a pergunta, está bem? A pergunta que eu faço é o seguinte, eu me coloco no lugar do trabalhador. Às vezes ele é dispensado por justa causa, mas ele não aceita aquilo, ele não acha que cometeu um erro grave ao ponto de ser demitido por justa causa. Ele pode se sentir... de alguma forma prejudicado, ele pode recorrer à justiça, e esse tipo de ação na justiça é algo fácil de ser resolvido, ou passa um pouco a experiência que a senhora tem sobre isso para a gente, por gentileza.
Sim, sim. Acontece muito, porque existem dois lados que nós acabamos, como advogados, assim, atentos para reverter a justa causa, né? Se o funcionário toma uma justa causa, uma dispensa por justa causa, e ela não foi observada de forma adequada, por exemplo, vamos dizer que um funcionário acaba brigando com outro funcionário, isso é motivo de dispensa por justa causa, e no outro dia o dono da empresa chega, ou o gerente, dando tapinha nas costas um do outro, passa um dia todos, eles foram trabalhar, no terceiro dia a empresa vai e manda embora por justa causa. Tá errado. Porque a dispensa por justa causa, ela tem que ser imediata. O que quer dizer? Se de repente ali a briga ela aconteceu num dia e eles foram embora para casa, no outro dia, quando eles chegarem no trabalho, tem que ser dispensado imediatamente, porque caso não for, acaba entendendo que ali o empregador, ele perdoou aquele ato do funcionário. Então, existem formas que têm que ser observadas na justa causa. Primeiro, tendo essa forma de imediato. Segundo, a empresa ela tem que ali informar por escrito o funcionário. Doutora Cíntia, caiu novamente. Tivemos outro probleminha, de né? conexão. E eu tô aqui, Fábio, falando aqui, que é o artigo 482 da CLT, que a doutora Cíntia, que nós estamos fazendo agora uma entrevista com ela, está falando sobre demissão de justa causa. E fala aqui que o artigo 482, que é um ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento do empregado. É uma negociação habitual por conta da própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha ou for prejudicial ao serviço. Então, eu acho que era isso que ela estava elencando do artigo 482. Qual foi a pergunta que você estava fazendo para ela, Fábio? Eu acabei me colocando no lugar do trabalhador, né, que às vezes não se sente satisfeito com a demissão de justa causa, né? Doutora, agora a senhora nos ouve? Sim, ouço. Continue seu raciocínio, por gentileza. Sim, vou repetir, ok? Ok. Tudo bem? Ok. Sim, o funcionário, quando ele é mandado embora por justa causa, ele pode recorrer aos tribunais para que aquela justa causa seja revertida em dispensa sem justa causa. Por quê? A dispensa por justa causa, ela tem formas para ser ali observadas. Primeiro, imediato, se o funcionário ele acaba ali cometendo um ato empresa de forma imediata tem que dispensar aquele funcionário. Portanto, esse funcionário ali se envolveu com uma briga entre os colegas e ali acabaram se agredindo e foram para casa. No outro dia, se os funcionários chegarem para trabalhar e o dono da empresa ou o gerente acolher eles, dar tapinha nas costas, e aí, trabalhou, tudo bem, como que tá? Eles trabalharam o dia inteiro, eles não podem chegar no terceiro dia e dispensar eles por justa causa, né? Porque houve ali tacitamente um perdão que ali o empregador deu para eles. Então, a justa causa ela tem que ser de forma imediata. Segundo, a justa causa também tem que ser de forma escrita. A empresa ela tem que informar o funcionário por que ele está sendo ali dispensado por justa causa, né? Então, se a empresa ela não observa esses requisitos, ela pode acabar futuramente no processo trabalhista perdendo a eficácia ali da dispensa por justa causa. Por outro lado, também mesmo sendo observado a forma da aplicação da justa causa, se o funcionário se sentir ali que aquele jeito de dispensa não foi o correto, ele pode recorrer aos tribunais e ali mostrar para o juiz, né, provar para o juiz que aquilo não é verdade que a empresa está falando. Então, sim, ele pode recorrer ao tribunal e ele vai ter que ali demonstrar e provar quais são os motivos e qual que é a verdade que ali ele vai construir no processo.
Doutora Cíntia, se na outra pergunta eu me coloquei no lugar do funcionário, agora eu vou me colocar no lugar do empregador. Se por acaso eu tenho um funcionário, ocorre um problema ali na empresa, eu demito por justa causa. E esse funcionário vai procurar trabalho, obviamente, e acaba dando algumas referências de empresas que ele passou e alguém me liga, seja do RH ou seja um proprietário de outra empresa, perguntando por que o funcionário foi dispensado. Eu posso entrar nos detalhes do que aconteceu, por que eu demiti por justa causa? É melhor eu não entrar em detalhes? Como é que funciona isso para o empregador? Olha, também uma outra situação muito delicada, porque isso pode até gerar uma ação futura, caso o empregador não use bem as palavras, pode aí o trabalhador procurar uma indenização, caso ele venha falar algo que possa ali ofendê-lo, né, possa ali prejudicar e aí acabar ele perder a oportunidade de um novo trabalho. A demissão por justa causa, a outra empresa não tem como saber se o funcionário não falar, porque não vai ficar escrito na carteira do trabalho do funcionário que ele foi dispensado por justa causa, não tem. Realmente, a outra empresa, terceiros vão saber por conta ali de alguém falar para eles. Então, muito complicada essa situação da empresa ali, falar pormenores qual o motivo da dispensa. Eu acabo, claro que a verdade é a verdade, né? Não vamos fugir dela, mas assim, falar o menos possível é uma situação mais favorável para a empresa. Doutora Cíntia, quais são as verbas rescisórias que o trabalhador dispensado por justa causa deixa de receber e ter direito? Sim. Ele acaba perdendo ali a multa do FGTS de 40%, e ele também não recebe o seguro-desemprego, né, pelo Estado, que é pago pelo governo, né, então ele acaba perdendo aí esse direito. Mas agora, o que ele tiver de saldo de salário, férias proporcionais, 13º proporcional, é dele, ele recebe. Com essa pandemia, a senhora tem tido algumas experiências de justa causa, das pessoas estarem se negando a trabalhar, como nós já perguntamos inicialmente no jornal para a senhora, ou não? Sim, na verdade eu acabo recebendo bastante consulta, né, consultoria tanto da empresa como do funcionário, né, que realmente às vezes liga, fala assim, mas doutora, eu tenho que pegar metrô e a empresa voltou a trabalhar, eu não quero, eu sou obrigada? Sim. Se você quer trabalhar, né, se você quer, depende do seu trabalho, sim, você é obrigada. Na verdade, você não é obrigada, ninguém é obrigado a se manter no trabalho, né? Porque se a pessoa não estiver feliz, ela pode pedir as contas, né? Da mesma forma, a empresa, né? Então, nós estamos numa situação muito prejudicial, né, as pessoas com medo. No entanto, assim, o vírus, ele não impede, né, que a pessoa vá trabalhar. Tanto é que teve várias medidas que o governo abriu para as pessoas poderem trabalhar, e ela não pode se negar. E o Jornal da Rede Alesp falou agora com Cíntia Lima, que ela é advogada, e nos falou sobre a dispensa trabalhista por justa causa. Muito obrigada, doutora Cíntia, até o nosso próximo encontro, que a senhora sempre está aqui trazendo informações, sim, muitas informações de utilidade pública. Muito obrigada e tenha um bom dia. Obrigada a você, Lília. Obrigada, Fábio. Até mais. Obrigado, bom trabalho. E vamos... esse é um assunto bem abordado, né? E tem bastante, é um assunto que tem muitas perguntas, né, Fábio? Justa causa. É um assunto polêmico, né, Lilian? Polêmico. Porque, como eu falei em determinado momento, o funcionário sempre tem alguma coisa ali da empresa que às vezes ele não está satisfeito. A empresa sempre tem alguma coisa ali do funcionário que pode também não estar devidamente satisfeito. E às vezes um motivo bobo ali, banal, acaba gerando um problema como esse, que é um problema, acho que nenhuma empresa quer demitir um funcionário por justa causa, e muito menos um funcionário quer ser demitido nessa situação também. Com certeza. E vamos a mais informações aqui que a Rede Alesp traz para você. Sumaré está entre as 50 melhores cidades do Brasil para receber investimento em 3 importantes setores, que é o agropecuária, comércio e indústria. E o que aponta os estudos? Melhores cidades para fazer negócios 2.0. Foi o que foi apontado, né, no estudo. Elaborado pela Urban System anualmente para a revista Exame.
Exatamente, Lilian. Sumaré foi classificada como a 7ª melhor cidade do Brasil para se fazer negócio no setor da agropecuária, sendo a melhor de todo o estado de São Paulo. Já no setor de comércio, a cidade ocupa a 31ª posição no ranking nacional e 9ª no ranking estadual. É destaque também no setor da indústria, sendo o 42º melhor município do país para se investir na área e o primeiro em toda a região metropolitana de Campinas. Além disso, Sumaré ainda aparece entre as 100 melhores cidades brasileiras para se fazer negócio nos setores de serviços e 83º em educação. O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, ressaltou a contribuição do deputado Dirceu Dalben, do PL, neste salto de desenvolvimento de Sumaré. Em menos de 2 anos de mandato, o deputado já destinou 11,36 milhões ao município por meio de suas emendas parlamentares e também intermediou e conquistou outros importantes investimentos em infraestrutura para a cidade. Para o parlamentar, Sumaré está avançando em projetos que estão transformando a cidade e a preparando para o futuro. Jornal da Rede Alesp. E o jornal agora, vamos a mais uma entrevista, né? Hoje o que vai ocorrer hoje no jornal são entrevistas de utilidade pública, né? E vamos falar agora com Marcelo Sampaio. Ele é cineasta e nos fala sobre o documentário A Trilha dos Ratos. Marcelo Sampaio, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, aliás, boa tarde. Tudo bem, Marcelo? A vocês. Marcelo, tudo bem por aqui, tudo bem. Que bom. Marcelo, você está finalizando um documentário chamado A Trilha dos Ratos. Sobre o que se trata exatamente esse documentário, Marcelo? A Trilha dos Ratos, na realidade, é a fuga dos nazistas para a América Latina. Então, a Alemanha, percebendo que ia perder a guerra, logo no final da guerra, quando os Estados Unidos entraram contra a Alemanha, e a Alemanha tinha que combater com o mundo todo, então eles pensaram numa rota de fuga para a cúpula nazista poder fugir para a Argentina. Então o que eles pensaram? Na realidade eles venderam essa rota de fuga para o governo americano e para toda a América Latina, em troca de tecnologia, em troca de dinheiro. Né? Então, pouco antes de acabar a guerra, eles já fomentaram essa trilha que foi chamada Trilha dos Ratos, que foi ajudada pela Igreja Católica e foi ajudada pela Cruz Vermelha. Por que a Igreja Católica ajudou esses nazistas? Na realidade, eles queriam combater os comunistas, né? E era que na cabeça deles, os comunistas tinham uma ideologia ateia, né, anti-Deus, né, então foi uma briga ideológica, né, e na realidade fugiram milhares de nazistas para a América Latina, e inclusive, segundo o Abel Basti, um grande escritor argentino, o Hitler também fugiu nesse meio. Na realidade ele não morreu lá no bunker de Berlim. O Hitler teria fugido também, mas o que diz a história é que ele morreu lá. Você retrata essa história no teu documentário? Sim, retrata a história no documentário. A versão oficial é que o Hitler morreu lá no bunker de Berlim, mas segundo o escritor Abel Basti, o Hitler foi um dos caras que fomentaram essa Trilha dos Ratos e na realidade ele fugiu para a Argentina, né? E dizem que hoje ele está enterrado numa espécie de bunker lá no Paraguai. E tem muitos documentos que relatam, inclusive eu coloco isso no filme, que falam de uma busca do Hitler, não só do Hitler, como do Martin Bormann, que era o primeiro secretário de Hitler na Argentina e no Paraguai também. Eu também não acreditava nessa história, sabe? Essa história me veio através do Abel Basti, né? Então, na realidade, é uma história incrível, né? Que vai totalmente contra a história, e temos alguns documentos que deixam no ar a suspeita que essa história talvez seja verdade, né?
Ô Marcelo, quem fala é Lilian, obrigada mais uma vez por participar aqui do jornal e trazer essas informações de utilidade pública e de prestação de serviços. Conta uma coisa pra gente, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram em produzir esse documentário? Eu finalizei o ano passado um documentário chamado Eldorado, Mengele Vivo ou Morto, que está na Amazon Prime Video. A gente ganhou alguns prêmios com esse documentário. No começo da pandemia, eu estava fazendo outro filme que era sobre o Celso Daniel, né? Então, esse filme, no começo da pandemia parou. Esse filme foi parado porque a gente não podia mais entrevistar os... Celso Daniel, o ex-prefeito de Santo André, que foi assassinado, é isso, né? Isso. Então, a gente não podia mais entrevistar as pessoas e eu tinha 60% do material, né, desse material da Trilha dos Ratos, que foi gravado lá em Serra Negra. Então, o que eu pensei? Eu falei, eu vou fazer algumas entrevistas via WhatsApp, via Zoom, né? Como a gente está fazendo aqui. E, na realidade, como eu tinha 60% do material, o filme estava incompleto, eu não sabia para onde ir. Então, eu resolvi entrevistar o Abel Basti, o Marcelo Garcia, que são dois grandes escritores da Argentina. O Abel Basti, inclusive, ele vive em Bariloche, né? E ele conta essa história que o Hitler passou por Bariloche, passou por Buenos Aires, passou por Assunção, inclusive ele veio até para uma cidade no interior aqui do Brasil, né? E no Paraguai eu entrevistei o Jorge Rubiani e um jornalista que fez um livro chamado Mengele em Paraguai, chamado Andrés Colman Gutierrez, né? E com essas entrevistas eu consegui finalizar o documentário, né? E fiquei muito feliz com o resultado. Pode falar. Agora, Marcelo, você está falando aí, dando várias informações, nomes de pessoas, e está deixando a gente curioso aqui. Você falou do Mengele. O Mengele que você está falando é o médico nazista dos campos de concentração e que teria morrido aqui no estado de São Paulo, é isso? Sim, isso é retratado no filme Eldorado, Mengele Vivo ou Morto, que eu finalizei, né? Que está na Amazon Prime agora. Então, o Mengele tem toda a documentação, né, que ele morreu afogado na cidade de Bertioga, e ele morou em Diadema, no bairro de Eldorado, onde eu era vizinho, né? Então, eu corri atrás de toda essa lenda e realmente ele viveu lá, né? E tinha a cabeça avaliada em 4 milhões de dólares, né? É incrível por a recompensa que tinha pela cabeça dele na época, e vivia prosaicamente lá do nosso lado, lá, e era um bom velhinho, né? A única briga que ele teve, me foi relatado por uma suposta namorada dele, foi por causa de um pé de limão que estava invadindo o pé da casa dele. Então era o seu Pedro, bom velhinho, né? E no ABCD existiam vários nazistas, inclusive em 1967, você vê que na realidade era um covil de nazistas por causa da imigração alemã que tinha no ABCD, lá que passava pelo bairro de Eldorado. Em 1967 foi preso um cara que chefiava a ala 3 da Volkswagen, que falava, toda vez que alguém fazia alguma coisa errada, ele falava, o eutanásia se esqueceu de você. Quem que era esse cara? Esse cara chamava Paul Franz Stangl, que era chefe da ala 3 na Volkswagen e chefe do campo de concentração de Treblinka. Incrível, né? Uma história dessa. Então são dois nazistas notórios que vieram parar aqui no ABCD. Ô Marcelo, e nos conta uma coisa, como é que é ser cineasta aqui no Brasil? Existe apoio financeiro por parte do governo para ajudar a fazer esses documentários? Como vocês criam esse apoio financeiro? Na realidade, eu sou um cineasta independente. Tá? Eu já tentei vários editais e nunca consegui, então eu acabei fazendo todos esses filmes, acabei fazendo na raça mesmo, até porque alguns editais, eles engessavam o projeto, né? E desde quando eu fui para a arte, quando eu quis ser músico, quis ser cineasta, eu fui justamente por essa liberdade de contar as histórias. E infelizmente os editais, eles engessavam o filme, e teve um problema, que era muito pouco dinheiro, você entendeu? Então é muito difícil você pegar esse dinheiro, principalmente agora nesse governo, o dinheiro é praticamente zero. Então eu até falo para o Paulo Alvarenga, que dirigiu La Plata y Viuí, junto comigo, que está na Mostra Latino-Americana, inclusive vocês podem, vai ficar do dia 16 ao dia 18,
Eu até brinco com ele, falou, quem faz o cinema no Brasil somos nós, né, os cineastas independentes, né, mas é muito difícil pegar dinheiro, é muito difícil entrar nesses editais. Explica, que a gente não entende, a gente é meio fora, né, desse mundo. Quando a gente fala em produção independente, você financia o filme ou vocês próprios buscam apoio e buscam pessoas para ajudarem vocês, empresas para poderem ajudar? Vocês entram naquela Lei Rouanet ou não? Não, particularmente eu não. Tenho muitos amigos que até conseguiram a Lei Rouanet, né, que eu acho uma lei muito boa, tal, mas na prática ela funciona de uma outra maneira. Na prática não é para todo mundo. O apoio que eu tenho, por exemplo, um cara que me apoiou muito, um cara chamado Fernando Bonassi, né? Inclusive ele está me apoiando nesses documentários novos que eu estou fazendo, inclusive na Trilha dos Ratos, me deu um apoio financeiro para comprar umas câmeras melhores, assim, né? E fazemos do dinheiro do próprio bolso, né? A gente faz o cinema independente realmente. Inclusive eu estou fazendo um filme novo sobre a banda Angra, que é uma das bandas de heavy metal mais conhecidas tanto no Brasil como no mundo, e estou tendo esse apoio do Fernando Bonassi, que é um cara, que é um roteirista da Globo, fez o Carandiru, fez o Carcereiros, né? E é um cara que realmente apoia o cinema e é um grande brother também. Ô Marcelo, voltando a falar da Trilha dos Ratos, eu queria entender o seguinte, como é que foi exatamente esse caminho da trilha? A fuga ela ocorre por onde da Europa aqui para a América do Sul? E por que a Argentina foi o país aqui da América do Sul que mais recebeu esses nazistas, esses alemães nazistas? Por dinheiro. Na realidade, quem foi fomentar essa Trilha dos Ratos, por incrível que pareça, foi a Eva Peron, na época que ela começou um relacionamento com o Peron. Ela foi na realidade, para Portugal, foi para Espanha, para Portugal, depois foi para Espanha, e depois ela foi com a Igreja Católica. E nesses lugares, o que ela ia fazendo? Ela ia abrindo conta em bancos, então os nazistas iam depositando essas contas, inclusive essas contas estão bloqueadas até hoje, né? E a Argentina quer repatrializar esse dinheiro, né? Então ela e outros personagens iam abrir um caminho. Inclusive na Itália, antes de ela encontrar o Papa Pio XII, ela encontrou um personagem chamado Luigi Boiglio, né? E depois se descobriu que esse cara era o Martin Bormann, que era o vice do Hitler, né? Inclusive aí com a Igreja Católica e com a Cruz Vermelha, eles conseguiram expedir mais de 5 mil passaportes em branco. E esses nazistas fugiram pelo porto de Gênova, pela Itália, pela Suíça. Inclusive o Paul Franz Stangl, esse que era da Volkswagen também, fugiu para um país da Europa lá. Isso é tudo documentado, viu? Isso não é uma coisa que é só de relatos, é tudo documentado. Então fugiram muito para a Argentina em troca de dinheiro. E os Estados Unidos, o que eles queriam? Eles queriam tecnologia, né? Então, através de deixar esses nazistas livres, você pode ver que até o Wernher von Braun, né, trabalhava para os nazistas, foi chefiar a NASA, né? Incrível, né? O homem foi para a Lua por causa dessa tecnologia nazista. Agora, Marcelo, eu fico pensando, o espectador que está em casa assistindo a gente, assistindo a sua entrevista, talvez passe na cabeça de algumas pessoas: por que fazer um documentário falando sobre o nazismo, falando daquela época da Segunda Guerra Mundial, retratando coisas tão tristes para a humanidade? Por que fazer um trabalho desse tipo? Então eu transfiro esse provável pensamento de algumas pessoas que nos assistem para você em tom de questionamento. Por que fazer um documentário sobre este assunto, Marcelo? Muita gente fala, para de fazer isso, tal, já passou. Mas na realidade a gente tem que fazer esses documentários para a gente não repetir os erros do passado. Então, se a gente repetir os mesmos erros do passado, a própria desgraça que aconteceu com o mundo, com a Segunda Guerra Mundial, pode voltar. Vemos por hoje, né? A gente pode pegar o que acontece hoje, né, tanto no Brasil como no mundo. A política está polarizada,
uma pessoa contra outra, amigo brigando com o outro por causa de política, essas coisas, amizade se desfazendo. Então a gente tem que contar essas histórias, principalmente para o povo se unir, para a gente não repetir, né? Para não ter uma terceira guerra mundial, para, por exemplo, para a gente vigiar nossas fronteiras, para não vir mais criminosos aqui no Brasil, porque o Brasil é o Eldorado dos criminosos internacionais, né? Muita gente veio para cá, o Ronald Biggs, né? Teve aquele traficante aqui da Colômbia, que eu não me lembro o nome e tal. Eu ouvi relatos que o Pablo Escobar passou uma época por aqui e passaram totalmente impunes. Então a gente tem que contar essas histórias para que elas não se repitam. Agora, Marcelo, eu imagino que você, como cineasta, como documentarista, tem uma preocupação muito grande com o que você vai retratar. Até porque a gente está falando da história, né, de lugares, de pessoas, né, de um país. Que cuidados você tem na hora de escolher as pessoas que vão dar entrevistas, que vão dar depoimentos nos seus filmes, nos seus documentários, para de repente você não reproduzir uma ideia, um raciocínio que fuja da verdade? Sim, eu como documentarista, eu sou muito visceral. Geralmente eu faço esse filtro depois do filme pronto, né? Eu falo, inclusive a gente entrevistou um senhor há um tempo atrás, que eu achei que ficou muito pesado, né? Então a história, porque a família é viva ainda, e eu achei melhor eu mostrar para ele, sabe? Porque eu achei que ia dar problema para a família dele, ia dar problema para nós também, apesar de a gente ter todas as autorizações de uso de imagem, né? Então, geralmente, eu faço esse filtro depois. Ele assistiu, com certeza ficou furioso com a gente, sabe? Aí eu falei, então tô te mostrando justamente porque eu achei também que ficou pesado e a gente resolveu cortar do filme. Então, por exemplo, alguma coisa que eu fiz, por exemplo, eu mostrei para o Abel Basti, eu mostrei para o Jorge Rubiani, um grande escritor paraguaio da minha parte, e eles falaram só, você está certo historicamente, né? Então, geralmente eu mostro para alguns entrevistados que são especialistas, às vezes, na maioria das vezes, sabem muito mais do que eu, né? Que a gente é cineasta e se baseia muito na imagem também, na qualidade técnica, né? Então, para a gente não cometer esses erros históricos, né? Às vezes eu mostro o filme para o entrevistado para ver se eu estou historicamente certo. Ô Marcelo, eu estou vendo aqui que você ganhou vários prêmios pelos seus filmes, por suas produções. Poderia estar falando cada um deles? Sim, foi um negócio que me deixou muito feliz. Então ganhamos... ano passado, quando a gente lançou o Eldorado Mengele Vivo ou Morto, a gente ganhou o prêmio lá no Fest Cine Pedra Azul, né? Ganhamos, e logo depois eu ganhei um prêmio no Hollywood Sun Awards, né? Lá em Los Angeles, né? Mas pena que eu não pude ir, porque já estava em momento de pandemia, o festival foi online. A gente ganhou mais ou menos, foram 17, com os dois filmes, com La Plata e Viuí, Inteiros e Guardados, que fala sobre a Guerra do Paraguai. Entre os dois filmes foram 17 indicações e 9 prêmios, né? Que me deixa muito feliz, né? Pra gente... eu gostei, eu quero ganhar mais, sabe? Então, esse filme mostra que a gente está no caminho certo, né? E outra grande felicidade foi conseguir fechar com a Amazon Prime Video, com a NetNow, com a Apple TV, para a distribuição dos filmes do Eldorado Mengele Vivo ou Morto para o mundo todo, né? Ano que vem eu faço 30 anos de produção artística, tanto como músico, como cineasta, e eu fiquei muito feliz que eu consegui fazer um trabalho que alcançou o mundo inteiro, né? Então o feedback do mundo todo, e esses prêmios servem para... não só para mim, para minha família, por orgulho, mas servem para dar uma inspiração para aquele jovem cineasta, para aquele moleque que está na rua, não de Diadema, que nem eu fui, foi um moleque que andava, tinha aqueles sonhos na rua em Diadema e tal, para eles não ir para o caminho errado, né? Para em vez de fazer coisa errada, vai fazer cinema, vai fazer música, né? E isso é muito importante. Agora, Marcelo, o seu documentário, A Trilha dos Ratos, ele está em fase de finalização, ou seja, ele deve estar muito em breve aí sendo exibido, mas nesse momento, finalização, para quem está assistindo a gente em casa, o que quer dizer quando um filme está nessa fase? São várias fases do filme. Primeiro vem todo o material bruto para você, e você faz a primeira montagem, né?
E aí essa primeira montagem ela foi aprovada, né? E aí tem toda a questão técnica, você compor as trilhas sonoras para o filme, porque tem trilhas sonoras, são trilhas sonoras originais que estão sendo compostas pelo Tuco Barini, pelo Jackson Rodrigues e pelo Serginho Terranova, todos brothers de Holland, que eu trabalhei na Holland de instrumentos, né? Então, todos brothers lá da Holland. E tem todas as correções de cores, que você tem que equilibrar as cores, porque cada hora tem uma câmera que está de um jeito mais escura, outra mais clara, então você tem que fazer todo esse equilíbrio no filme, tanto de áudio como de vídeo, para chegar a um material extremamente profissional para o público ver, né? E como a gente concorre com cineastas do mundo todo, né? Concorre não, somos colegas dos cineastas do mundo todo, para ganhar esses prêmios o filme tem que estar com uma qualidade excelente e tirar o máximo, né, das câmeras, do equipamento que você tem no momento. Então, essa é a finalização. Perfeito. Marcelo Sampaio, cineasta, documentarista e que está finalizando o documentário A Trilha dos Ratos. Muito obrigado pela sua presença, participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço vocês, tá bom? E vou dar um recado aqui para a galera que quer fazer cinema, sempre fique próximo das pessoas que fazem as coisas que você gosta, porque aí a gente vai transformar o mundo num mundo melhor, tá bom? Um beijão a todos e muito obrigado. Obrigada, Marcelo, um bom trabalho. Isso que ele falou é bem verdade, né? Verdade, a gente tem que cercar de pessoas que fazem coisas que geram valores ao mundo, né? Você viu o que ele disse, né? Eu perguntei por que retratar uma história dessa? Para que os erros históricos não se repitam, né? Com certeza, com certeza. Isso é experiência de vida, né? Vamos lá, mais notícias que o Jornal da Rede Alesp fornece para você, telespectador. Através de emendas à lei orçamentária para 2021, o deputado Estevão Galvão, do Democratas, quer garantir recursos para a realização de obras em Suzano e região na Grande São Paulo. Como a construção da FATEC, custeio do Hospital das Clínicas de Suzano e pavimentação de diversas estradas vicinais. Segundo o parlamentar, as emendas garantem a reserva de recursos para a realização de obras que julgamos serem necessárias para garantir avanços em saúde, segurança, educação, mobilidade e qualidade de vida da nossa população. O projeto de lei orçamentária definirá os valores e prioridades de investimentos e gastos durante todo o ano de 2021 no estado de São Paulo e será debatido pelos deputados aqui na Alesp. E agora nós vamos conferir o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. A cidade de Sumaré está entre as 50 melhores cidades do Brasil para receber investimentos em 3 importantes setores, que é o agropecuário, comércio e a indústria. E o que aponta o estudo Melhores Cidades para Fazer Negócio 2.0, que é elaborado pela Urban System anualmente para a revista Exame. Sumaré foi classificada como a 7ª melhor cidade do Brasil para fazer negócio no setor da agropecuária, sendo a melhor de todo o estado de São Paulo. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp, informando tudo sobre o Legislativo Paulista, vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Voltamos em instantes com mais informações. Até já! Você acompanha Jornal da Rede Alesp.